Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, professora. Hoje nós vamos começar a ver o texto. Está me escutando, professora? Estou escutando, sim. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês. Ver se melhora essa imagem aqui. A nossa internet está muito ruim, né? E aqui já caiu, já queda de energia, mas a internet não caiu. Ainda bem. E ainda vem a chuva ainda, né? Por favor. Se vier, estamos, parece a peça do Gil Vicente, quem tem farelos. Bom, meninos, vocês conseguiram ler o texto? Professora, eu li ele parcialmente. Sim. Não, E eu falei parcialmente. na aula passada, com quem estava em aula, que hoje eu iria retomar a leitura, a aula de onde começamos, porque muitos alunos não estavam e nós estamos começando a análise do discurso, né, para poder ir para a análise do discurso no direito. Então, eu preciso falar da teoria para vocês, né? E muitos alunos não estavam na aula passada, por conta da situação de chuva, né, a internet, tudo. Então, eu penso que é melhor a gente retomar do começo, né? E o texto ele é pequeno, 5 páginas. Então, nós vamos pegar esse texto e vamos parte a parte no texto, para depois voltarmos para o slide e ver a história do nosso discurso que a gente chegar hoje. Tá bom? Eu acho que assim é melhor, porque não adianta metade da turma assistir a aula, metade não assiste, aí depois fica difícil, né? E não é culpa dos alunos, né? A situação da internet não está nada boa. E olha, eu estou vendo poucos, né? As pessoas estão chegando aos poucos. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Jufé. Boa noite, professora. Vocês conseguem visualizar bem o texto? Sim, professora. Só a Cristina sua voz que Maravilhosa. só a sua voz que tá, só a voz que tá às vezes come assim a voz. Entendi. A sua voz de vez em Não quando está aqui na dando para minha. escutar? Não, tá Vai. dando pra... Não, acho que é a minha internet que de vez em quando some assim o áudio e depois volta. Puxa, está caindo a energia aqui. Olha, acabou de dar uma queda. A internet está se mantendo, vou estar resistindo bravamente. Mas é assim, eu não sei se porque dia de sexta é sexta-feira, né? É o dia que o pessoal sai todo mundo e usa muito internet, WhatsApp, sei lá. É o dia, é sextou, né? E aí fica difícil porque a conexão cai. Não sei o que acontece na sexta-feira. Não sei se quem é responsável por manter a internet funcionando também sai para barra. Mas eu vou te dizer que está difícil a internet sexta na cidade. Pois é, professora. Dia de sexta e sábado são os piores dias de sinal de internet aqui em Abaetetuba. É verdade, porque na quinta-feira eu dou aula lá na enfermagem e eu poucas vezes tive problema na enfermagem na quinta-feira. Poucas vezes. Mas no direito, puxa vida, que sofrimento na sexta. Então, olha, esse texto, configuração teórica
da análise do discurso lá dentro da linha francesa, porque, assim, a análise do discurso, ela não tem só uma. A minha orientadora lá em São Paulo, doutorado em comunicação, a professora Bárbara Heller, ela dizia que ela fez uma pesquisa, ela é do campo da análise do discurso, e ela descobriu 78 linhas de análise do discurso. Quer dizer, conforme o campo de estudo de determinadas nações, né, de grupos ligados, por exemplo, a uma vertente norte-americana, uma vertente tal. Mas aqui se segue no Brasil, a mais seguida é a análise do discurso francês. Tá? E dentro dessa análise do discurso francês, nós vamos ter ramificações na forma de olhar o discurso, de visualizar a sociedade, porque a análise do discurso, ela é um estudo teórico que você consegue analisar, é como a semiótica. Você consegue analisar todos os campos em que a comunicação permeia. Então, a gente precisa de linguagem para tudo, né? Isso quer dizer que, por exemplo, nós temos dois grandes teóricos da análise do discurso utilizados no Brasil. Tem vários. Nós temos Mikhail Bakhtin e temos o Dominique Menguenot. Se você pegar o estudo de Dominique Menguenot e o estudo de Bakhtin, você vai ver que assim, você fica perdido quando você lê o livro. Saia, tá muito ruim. São teorias. Eu não tô conseguindo ir. Assim, uma teoria que bifurca de uma forma. Você vai ver, por exemplo, se você for estudar o Caio Bakhtin, não tem tantos elementos específicos como autor, enunciação, enunciado, o próprio discurso, o sujeito. Esses elementos não são tantos como se você for estudar Menguenot, por exemplo. O Menguenot, ele tem algo que você não vê no Bakhtin, o ethos discursivo. E assim vai, são figuras, vamos falar assim, muitas. Né? Se você pegar um livro, eu tenho um livro do Dominique Menguenot, sabe, é uma lista, tem glossário específico da análise do discurso, não tem um dicionário de análise do discurso. Mas assim, é muita coisa. Né? Então, no Brasil, se segue a análise do discurso francês, principalmente. Tem autores, tem estudiosos que seguem outros, principalmente a análise do discurso francês, que é a mesma seguida pelo Luiz Theory, é a mesma seguida por Orlandi, por outros autores que tratam do estudo do discurso, Beth Bright, tudo. Então, este trabalho, o título é Configuração Teórica, é o texto mais simples que eu encontrei para dizer para vocês. Configuração Teórica da Análise do Discurso, a AD, né, chamamos AD, Análise do Discurso, em linha francesa, eu posso dizer, sigla, né, AD francesa. Cristina Maria de Queiroz. Então, quem lê esse texto vai ver que ele não é um texto teórico. Ele vem costurando, apresentando para a gente o que é a análise do discurso, mas ele não fala, ele não tem um monte de autores, né, um monte de referências assim. Ele não é assim. Ele é um texto pequeno, 5 páginas. Então, ele não pode dizer que é um estudo de teoria, mas ele dá uma noção para a gente do que seja análise do discurso. Então, aqui a autora começa dizendo: neste trabalho, buscamos refletir a apresentação de uma breve discussão teórica da análise do discurso de linha francesa, analisar, bem como refletir sobre os fatores que influenciam na produção do discurso. Para isso, respaldamos-nos em alguns teóricos que propõem discussões esclarecimentos a respeito da teoria, e a partir dos aspectos teóricos discutidos a respeito da AD, análise do discurso, Professora? Pessoal, estão ouvindo? Eu tô.
Eu tô ouvindo também, só que o dela não tá mais. Acho que o dela, né, deu problema na conexão. Eu tô ouvindo vocês também. Só que o dela tá, no meu tava travando muito a fala dela. Eu também, a fala dela tava travando. Boa noite, caros colegas. Boa noite. A professora se desconectou, cara. Ela não aparece aqui como participante. Meu Deus, será que porque eu cheguei? Havia caído a internet. Olá. Pedro, professor. Oi, professora. Oi. Oi. Assim fica melhor, de frente com vocês. Não é de frente com o Gabi, mas é de frente com a Conce. Estão me ouvindo? Posso continuar? Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Acabei de chegar. Estava com dificuldade de conexão. Que caiu. Estávamos falando, né? Eu estava falando, caiu a internet. Aí voltou. Quero saber se vocês estão me Professora, escutando bem para retornar. Oi. é que está dando muito eco aí na sua fala. De novo. E aí fica praticamente inaudível. Principalmente a gente tratando de análise do discurso, não dá para ficar nessa situação. Professora, eu tô roteando aqui a internet, está muito ruim. O que vocês sugerem para mim? A sua fala está inaudível aqui, eu não estou conseguindo entender. E a nossa internet está ruim também. Eu principalmente estou roteando aqui em casa. Consegue uma água para mim? Olha, a internet, estão reclamando que não está funcionando, não escutam o que eu falo. Uma parte. Estão me escutando agora? Eles dizem que está assim, o som está muito com eco, eles não conseguem escutar o que eu falo. Caiu a internet agora. É porque está misturando o eco com o picote do áudio, né? Que está travando, aí fica tudo embaralhado. Bom, mano, obrigada. O que eu posso fazer, meu Deus, para resolver isso? Eu estou achando que isso é geral, professora, porque outros colegas estão tendo a mesma dificuldade. Eu posso chorar? Aqui em casa eu tô com queda de energia. Aqui também. Voltou. Aqui também. Caiu. Aqui estou com queda de energia também. Ficou caída a energia, mas não tinha afetado a internet. Da última vez agora afetou a internet. Caiu a internet. Mas retomou, que eu estou olhando todos vocês aqui. Só que vocês estão me dizendo... Continua com muito eco. Eu acho que, senhora, uma forma de tentar amenizar a questão do eco de repente, está utilizando um fone de ouvido de celular mesmo. Porque o ambiente que a senhora está é a sala que está criando esse eco. Será que eu não ficaria melhor sem o microfone no áudio do computador?
Experimente, professora. Mas eu acho que não, por conta da sala. É a sala que está provocando esse eco. Eu acho que talvez fique melhor. Experimente aí, professora. Bora ver. Eu acho que não vai funcionar porque ela é computador de mesa. Então, vocês estão me escutando? Deu uma melhoradazinha, só que continua picotando, é por conta do sinal mesmo. Mas a questão do eco melhorou um pouquinho. Vocês, meus colegas, vocês estão conseguindo escutar bem? Ouviram o que eu falei? Respondam no bate-papo. Professora, continue, professora. Acho que tá dando. Acho que alguém caiu por aí. Estão me escutando agora? Sim, professora, a gente tá ouvindo. Uma melhoradazinha aí. Sandra, por que tu tá Estão me rindo? escutando? Nada. Sim, que bom. Estão escutando bem? Está melhor ou pior do que estava? Não, melhorou. Melhorou. Melhorou, professora. Mas parece assim que tá, pelo menos aqui no meu, parece que tá saindo uma segunda voz. Mas continue. Não pare, continue aí. É por conta da sala, professora. É que a sala está muito fechada, ela não tem aquele ambiente, né, Respondam no bate-papo para mim. Mas Está melhor ou pior? vamos dar continuidade na aula. Ah, tá bom. Então vamos continuar, certo? Qualquer coisa, vocês me chamam no bate-papo que eu vou ficar observando, certo? Bom, como eu estava dizendo para vocês, os discursos eles não têm um só sentido. Né? Eles tanto não têm um só sentido que quando nós falamos, há pessoas que entendem que nós dissemos algo de um jeito e outras que entendem de outro. E ainda você, que é o emissor da mensagem, diz que você queria dizer outra coisa. Isso ocorre por vários motivos, mas também porque os sentidos dos discursos, eles não são únicos, né? Há uma multiplicidade de sentidos. O discurso que enunciamos, ele está
segundo a análise do discurso, eivado de discursos de outros, né? Eles não são discursos só nossos, tá? Então, considerações iniciais. Vamos começar. Vocês estão vendo direitinho o texto? Está dando para ler, para visualizar? Eu enviei para vocês, mas vamos Sim, utilizar professora. aqui. Olha, eles estão com esse tipo de... Ok. Ele está com esse tipo por exemplo, trema, porque é um texto escrito já há algum tempo, né? Não é recente. Então, antes da implementação total mesmo da reforma ortográfica. Então, olha, a linguagem sempre esteve associada ao caráter interativo dialógico, ou seja, a linguagem, ela esteve associada. O que é o caráter interativo? É a relação entre eu e o interlocutor, né? Ela é algo vivo, porque a linguagem em uso, ela está viva, ela não é morta, ela é viva. A língua é algo vivo. E dialógico, porque ele se relaciona e é dialógico porque quando nós falamos, nós estamos pensando no interlocutor, né? Não falamos para nós mesmos, nós falamos para alguém. Nós somos os emissores dessa mensagem, mas tem um interlocutor, um receptor. Além disso, essa mensagem que nós enunciamos, segundo a análise do discurso, ela não é puramente nossa. Tá? O que nós falamos está atravessado das opiniões, das palavras, das construções discursivas de outras pessoas. Tá? Nós não falamos do nada, nós vivemos num mundo cultural. Eu já falei, eu acho, em outras aulas com extra-turma, eu falo isso em todas as minhas turmas, religião, linguagem, modo de vestir, isso é cultura. Nós pertencemos a uma porque vivemos em um grupo cultural, em um meio social. E isso é nos repassado culturalmente, tá? Nós não falamos português do nada, nós fomos criados numa comunidade, numa família que falava português. Então, o caráter da linguagem, ele é sempre dialógico. Então, a linguagem sempre esteve associada ao caráter interativo e dialógico, que assegura a comunicação entre os indivíduos e revela a formação e a sua participação social. Tá? Por que revela a formação e a sua participação social? Porque dentro do nosso discurso, a linguagem ela tem um caráter ideológico. Nós vamos discutir isso mais para frente. É por apresentar essas particularidades que as pesquisas linguísticas que vêm sendo desenvolvidas ultimamente apontam para a necessidade de estudar a língua na sua funcionalidade. Né? Para não se estudar somente a língua de forma estática, como um código, como um sistema, e sim estudar a língua na sua funcionalidade, como diz Bakhtin, na situação real de uso, tá? Já que muitos de seus aspectos só têm sentido quando relacionados ao contexto sócio-histórico de produção. O que seria esse contexto sócio-histórico de produção? O que é a produção da linguagem? É isso que eu estou fazendo. Quando eu estou enunciando algo para vocês, eu estou produzindo. E ele sai de um lugar, do lugar marcado por mim. Quem sou eu? Você perguntar para uma pessoa com quem você acha que está falando em uma situação de querer se impor, é uma expressão arrogante, né? Mas para a análise do discurso, é preciso que você saiba sempre com quem está falando, de onde se enuncia esse discurso, tá? Então, quem sou eu que estou enunciando esse discurso? Eu não sou a mesma pessoa que está aceitando, ouvindo o discurso.
O discurso ele tem esse caráter interativo e dialógico, encarregado de marcas ideológicas da linguagem. Ele tem vínculos sociohistóricos, né? Ele está dentro de um contexto sociohistórico. O que se fala hoje é diferente do que se falou no século passado sobre a mesma situação, porque nós estamos dentro de um contexto sociohistórico. No entanto, o que se falou no passado está dentro do que estamos falando hoje, porque o nosso discurso, mesmo a gente pense quem criou essa expressão, quem criou essa fala fui eu, mesmo você achando que você que construiu isso, não é bem assim. O seu discurso é atravessado pelo discurso de outros. Tá? Para Brandão, a linguagem é um espaço conflituoso, de confronto ideológico. Tá? A linguagem é um espaço conflituoso de confronto ideológico. Por que de confronto ideológico? Porque o que eu falo tem muito da ideologia a qual o grupo ideológico ao qual eu pertenço, por mais que eu pense que não. Eu tenho uma defesa. Quais são os aparelhos ideológicos do Estado? São muitos, mas principalmente, segundo o Althusser, são 3. A família, a escola e a igreja. Por que esses 3 são aparelhos ideológicos do Estado? Porque eles, de certa forma, moldam a pessoa. Nós vivemos em sociedade, as regras sociais, onde é que elas são aplicadas em sua essência? Na família. Na família nós aprendemos a respeitar as pessoas, a respeitar o que é dos outros, a respeitar os limites, a respeitar os pais, o padre, o pastor, o professor, o diretor da escola, o deputado, o senador, o governador, o presidente da república, o juiz, o promotor. Nós aprendemos a obedecer, a seguir regras dentro da nossa família. Primeiro, o aparelho ideológico do Estado. O segundo, a escola. Vamos para a escola para fazer o quê? Não é só para aprender a ler e escrever, não. Nós vamos aprender uma série de coisas na escola. Nós vamos aprender a fazer parte de um sistema, né? Vamos lutar, inclusive, para fazer parte desse sistema. Estudamos, nos formamos, querendo passar num concurso para seguir regras do sistema. O outro aparelho ideológico do Estado é a igreja. O que a igreja nos ensina? A respeitar o outro, a respeitar o que é do outro, né? Não fazer um monte de coisas que iam criar conflitos dentro da sociedade, né? Ela nos mostra que quando você age corretamente, você está agradando a vontade de Deus, né? Então, nós seguimos padrões. Se você seguir os padrões que a igreja estabelece, você não tem conflito com o Estado. Você pode estar certo que não tem, né? Não estou falando de religião, estou falando de igreja, como aparelho ideológico do Estado. Seja ela evangélica, católica, qualquer igreja, ela não é criada para você desobedecer regras, ela é criada para você obedecer. Então, são aparelhos ideológicos do Estado. A família, a igreja, a escola, na verdade. Família, escola e igreja, né? Para Brandão, a linguagem é um espaço conflituoso de confronto ideológico que não pode ser estudada fora das funções de produção, né? Já que é constituída dos aspectos históricos e sociais. Então, você, para estudar um texto, você tem que saber, principalmente, quando ele foi escrito, quem o escreveu, né? Por que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, para que você possa entender este texto, né? Porque senão você fica... É bem complicado. Já que é construída nos aspectos históricos e sociais. Assim, a análise do discurso, se propor analisar o discurso, analisa-o ultrapassando os aspectos formais, aprofunda-se em aspectos extralinguísticos, extradiscursivos,
a fim de chegar à construção de sentidos, considerando o contexto social, histórico e ideológico em que o discurso foi produzido. Né? Se você for estudar a Lei Maria da Penha, ela vai fazer muito mais sentido quando você souber a história da Maria da Penha, souber por que a lei foi construída, por que ela foi proposta, né? Por que ela teve esse nome, fantasia, digamos assim. Então, a compreensão desse objeto linguístico, a Lei Maria da Penha, é mais fácil quando você conhece todo o contexto social, histórico, ideológico em que ela foi criada. Ela não foi criada em um contexto arbitrário, ela foi criada num contexto democrático, né? Ela não foi criada num contexto ditatorial, ela foi criada num contexto de democracia, de república. Ela foi criada para dar voz, para punir os agressores de um grupo desfavorecido, né? Considerado minoritário com relação ao poder. É isso? Então, para você entender a Lei Maria da Penha, você fizer toda a análise, vai ficar muito mais fácil você compreender como ela foi proposta. Isso é o contexto sócio-histórico da produção do discurso. Para Brandão, aí vamos para cá. Uma das principais razões de se envolver um estudo voltado para a análise do discurso foi o fato da linguagem ser vista como um processo de interação social e que é por meio dela que o homem pode ter a capacidade de construir significados da realidade que o rodeia e que seus valores, seus pensamentos são reflexos dela. Até mesmo suas ações são condicionadas por uma série de fatores que o assujeitam. Para a grande parte da análise do discurso, o sujeito na sociedade, ele é assujeitado. Ou seja, nem que ele lute, ele vai seguir algumas regras. Ele terá que seguir. Né? Diante dessa perspectiva, vemos que o discurso é o meio pelo qual o processo de interação verbal se concretiza. Ou seja, o discurso é a palavra em movimento. A prática de linguagem, como estudo do discurso, observa-se o homem falando, conforme explicita a Orlandinho. Então, o estudo do discurso, gente, a intenção é essa, é ver a língua em movimento, é ver a língua em situação real de uso, tá? É analisar, por exemplo, o discurso de um juiz no tribunal, é analisar o discurso de um réu no tribunal, de uma vítima no tribunal, de um advogado no tribunal, tá? O que nós vemos quando vemos essa polêmica que tomou conta do país a respeito do processo contra o ex-presidente Lula, de todo o julgamento coordenado pela Lava Jato, tendo à frente o juiz Sérgio Moro. Quando a gente escuta os questionamentos, eles não são estudos só jurídicos, eles são estudos da análise do discurso. Se analisa o discurso dessas pessoas, do juiz, do promotor, como o juiz deveria ter se portado, como ele se portou. Quando se faz isso, está fazendo um estudo da análise do discurso. Partindo desse conceito que o discurso é a palavra em movimentos, tem uma prática do sujeito sobre o mundo. Compreendemos que sua construção deve ser vista como um acontecimento, tendo em vista que, ao ser enunciado, estabelece uma interpretação, assim como funda uma vontade de verdade. Pois quando emitimos um discurso, estamos agindo sobre o mundo, sobre o outro que nos escuta, né? E marcando uma posição de enunciação do processo comunicativo. Assim, a visão interacionista e dialógica da linguagem envolve a ação humana. Mediante esses fundamentos elencados até o momento, reforçamos que os teóricos vêm discutindo as propostas de análise do discurso
buscando compreendê-lo com instrumento de materialização da linguagem que está carregado de efeitos ideológicos e manipuladores. A partir dessa visão, buscamos refletir e apresentar uma breve discussão teórica da análise do discurso de linha francesa, analisar, bem como refletir sobre os fatores que influenciam na construção do discurso. Como assim a linguagem está carregada de efeitos ideológicos e manipuladores? Vamos supor um advogado no tribunal. Quando você está tentando persuadir, vamos voltar lá atrás, que é persuadir, convencer o outro a fazer o que você quer, né? Quando nós argumentamos em tribunal, como advogados, o que é argumentar? Convencer o outro a pensar como nós pensamos, é isso? Quando nós fazemos isso, nós não estamos, de certa forma, manipulando, não é? Nós não estamos manipulando a linguagem, nós estamos manipulando sim. É um processo de manipulação sim, não manipulação no sentido pejorativo, eu vou enganar esses jurados, não é isso. Mas você está tentando argumentar, né, com os jurados, argumentar sobre a sua ótica de defesa ou de acusação e está tentando persuadi-los sobre a sua ótica, ou seja, fazê-los agir conforme você quer, absolver ou condenar o réu, depende de qual lado você esteja defendendo, tá? Aspectos introdutórios da análise do discurso de linha francesa. A análise do discurso surgiu na década de 60 na França, tendo o discurso como objeto de estudo. Ao se propor estudar o discurso, a análise do discurso busca ver a língua não apenas como transmissão de informações ou o simples ato de fala, mas a língua numa visão discursiva, que busca a exterioridade da linguagem como a ideologia e o fator social. Por que a exterioridade? Porque no seu discurso, a ideologia é algo que entra, o fator social é algo que entra. Eles não são o seu discurso, mas eles estão aqui no seu discurso. O lado que eu defendo, por mais que eu me esforce para não falar dele, ele faz parte da minha enunciação. Quando eu construo, quando eu penso na construção do meu discurso, ele vai carregado dessa ideologia que eu defendo. Ele vai carregado do local de produção, de quem eu sou, do que eu defendo, do que eu quero. Certo? Um dos precursores, onde nós estávamos, bem aqui. Ao discorrer sobre o objetivo da análise do discurso, menciona, esse é o Gandhi, menciona que na análise do discurso toma a linguagem como mediadora indispensável entre o homem e o meio social e natural em que vive. Assim, a AD não toma a língua como sistema abstrato, mas a língua como método de interação. Como é, historicamente, que nós estudamos sobre a língua? A língua é um código, né? É algo abstrato. A fala é que é algo concreto. Foi isso que nós estudamos. Quem é do campo da linguagem sabe que o Ferdinand de Saussure falava disso, né? No signo linguístico. A língua individual, a fala coletiva, né? A fala concreta, a língua abstrata. A análise do discurso não compreende isso dessa forma. A análise do discurso compreende que a língua é como um método de interação. Ela não é abstrata, ela está na interação entre eu, falante, e o outro, entre o emissor e o receptor, entre o enunciador
e o enunciatário, entendeu? Entre o locutor e o interlocutor. Tá? Um dos precursores da análise do discurso francesa foi Michel Pechet. Para a sua criação, Pechet, em 93, realiza rupturas com as pesquisas estruturalistas que via a língua apenas como um veículo para a comunicação, limitada em si mesma, e busca analisá-la a partir dos aspectos que vão além do ato comunicativo. Ou seja, aprofunda-se nos aspectos extralinguísticos do discurso, a fim de chegar à construção de sentidos do contexto social, histórico e ideológico, no qual um determinado enunciado está inserido. Isso implica dizer que a língua é tomada como produto da interação entre os falantes. É um veículo de interação com o mundo e com o propósito de ocultar questões ideológicas materializadas da linguagem. Gente, agora no período eleitoral, eu não sei se terá aquelas horas de propaganda eleitoral, né? Mas se tiver horário de propaganda eleitoral, vocês verão muitas pessoas que já estão no cargo, como vereador, como prefeito, né? Já vai ter fuga de outros lugares. E vocês vão observar os discursos dessas pessoas. Porque é isso que você vai analisar. Desculpa, professora, eu não entendi, cortou aqui. Ó. Professora? Me escutando? Professora? Está desconectada. Entrou. Pois bem, voltando, eu estava atendendo o colega de vocês no PV que já caiu a internet, tem problemas, né? Então, neste momento de propaganda eleitoral, nós vamos perceber, nós vamos analisar, nós seremos analistas do discurso, nós vamos analisar o que os candidatos vão nos dizer, não é? Os candidatos são enunciadores que vão tentar fazer duas coisas conosco, simples eleitores. Eles vão tentar nos convencer, não é isso? E nos persuadir. Eles vão fazer isso por meio de quê? Por meio do discurso. Professora? Mais uma colega com dificuldade. Tem 10 participantes e destes, alguns estão com problema. Ficou vazio. O que eu vou fazer? Professora, Pois bem, os candidatos, né, a vereadores, a prefeito, Professora, né, tem candidato feminino. professora, Eles vão tentar nos convencer. Eu acho que tem eu que acho que ir devido pro ela chat, que tirar ela E não a está sua escutando. ela tirou o proposta é a fone, melhor, então ela não consegue ouvir. Ela só vai falar. com a intenção de que consigam se eleger, de Vamos que fazer uso do acreditemos. chat. Se eles nos convencerem, né, nós vamos votar neles. Não é assim?
Eu vou inserir o fone para que eu possa escutar os questionamentos de vocês, tá bom? Vou botar o fone, tá? Deixa ninguém cair aí, viu? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Ih, rapá. Beleza, estamos ouvindo aqui. Deixa ninguém cair aí, viu? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, professora. Por favor, Sim, façam as professora. perguntas de vocês que eu não estava escutando, porque dá para falar, mas ouvir não dá. Computador, entendeu? Só com fone. Podem falar, por favor. Professora, eu só ia propor, porque como está com isso gigantesco e não é só na sua aula, como a nossa colega já tinha passado a ideia para a professora de antes de ontem, que no nosso, não vou dizer retorno, né, mas quando a gente começa as aulas presenciais, se seria possível da sua parte dar pelo menos uma revisão do assunto, entendeu? Presencialmente, porque daí as pessoas que não assistiram a aula vão poder ver a apostila e ao mesmo tempo tirar dúvida, entendeu, na aula. Sim, claro, sem problema. Sem problema. Professora? Vocês nem vão fazer a avaliação agora, vocês só vão fazer em outubro, não é? Professora? Oi. Só voltando à questão lá do assunto, né? A gente observa que a questão da análise de discurso, né? Uma grande importância da questão da oralidade, né? Porque através da oralidade você vai conseguir repassar, né, aquela mensagem ou até mesmo manipular aquela mensagem de acordo com aquele momento que esteja, né, sendo colocado, correto? E analisar o discurso do outro, né? A fala do outro. Não há problema para mim, gente, sobre fazer a revisão, não, tá? Ouvindo? Não há problema. Professor, desculpa, é que está travado aqui o computador. Sim. Não há problema de eu voltar, quando nós começarmos a aula presencial, e fazer uma revisão dos conceitos que nós perdemos, né? Que nós estamos trabalhando agora, para que fique mais claro, né? Mas, assim, não podemos parar Até porque, na verdade, professor... até porque, na verdade, né, professor, desde o início das aulas online, a gente tem sofrido com essa questão dessa instabilidade do sinal, né? Então, muitos de nós aí, nós perdemos, inclusive, aula, né, por conta dessa instabilidade. E seria interessante os professores, né, dar essa revisão antes de qualquer avaliação para a gente. Não há problema isso, tá? Não há problema. E o Elton, você me fala da análise da fala, e assim, não só para você saber organizar o seu discurso, não é só isso, mas também para você analisar o discurso do outro. A análise do discurso, ela nos auxilia muito nisso. Ela também nos transforma em alguém desconfiado, né? Alguém que sempre que o outro está falando, a gente desconfia, né? O que será que ele quer dizer com isso? É isso mesmo, né? Porque você está analisando o discurso do outro. Então, por exemplo, agora, nesse momento de política, de campanha eleitoral, nós somos analistas do discurso, porque nós estamos observando o que os candidatos propõem e estamos questionando. Você disse, nesse aí
Eu gostei do que ele está falando. Eu acredito, ele passa sinceridade. Ele passa assim ele passa uma ideia de verdade. Eu conheço já ele. Aí entra o lugar de produção do discurso. Quem está falando? Eu já conheço esse cara, esse homem, essa mulher. Ele tem uma postura assim, assim, assim. Ele é uma pessoa que trabalha desse jeito. Ele não é inescrupuloso. Ele não está só querendo poder. Ele não está isso. E eu gostei do discurso dele. Essas pessoas estão sob análise. E essa análise perpassa principalmente no discurso, porque é o que é com isso que elas vão tentar nos convencer a votar nelas, não é? Então, quando você tem experiência na análise do discurso, você pega uma reportagem e você destroça a reportagem e diz, olha, você não vê agora as pessoas falando, gente, vocês acreditam na Globo? A Globo tem um lado não sei de onde. Vocês acreditam na Record? A Record é do fulano de tal, ela tem um lado. A Band é não sei de quem. Parem de acreditar. Essas empresas de jornalismo, elas não falam a verdade. Elas defendem um lado. Você não escuta isso muito agora? Né? Isso é a análise do discurso. Isso é análise do discurso. É analisar o discurso da comunicação. Entendeu? Eu já estudei, já fui analista do discurso. Eu tenho um artigo publicado na revista Interletras, que eu falei para os alunos que estavam na aula passada que eu iria disponibilizar. E eu vou ainda disponibilizar para vocês, quem quiser ler. Não é para ler pensando que vou passar trabalho sobre isso, por favor. Mas eu fiz um artigo, publiquei na revista Interletras, da Universidade de Grande Dourados, sobre a reportagem na Agência Pará de Notícia, uma agência do governo do estado, em 2012, né, sobre a implantação da Biovale, aquele consórcio firmado entre Vale e Biopaulo aqui em Moju. Entendeu? E o que eu questiono lá é a posição de defesa do Estado por uma empresa privada, que é a Vale, na verdade, por um consórcio de empresas privadas. Então, o vice-governador da época, ele fala assim, tem um momento que ele fala na reportagem, a Vale está de mãos dadas, não, o governo está de mãos dadas com a Vale. Ele, nesse momento, ele sela a parcialidade do governo do Estado. Ele não tinha que dizer o governo está de mãos dadas com a Vale. Quando você é analista do discurso, você escuta isso, por trás dessa expressão dele, quer dizer que o governo apoia a empresa, o empresário, não a população. E lá tinha uma situação de conflito, de populações quilombolas que a Vale estava adquirindo terras que não podia, porque tinha uma regra, só podia se plantar dendê em terra devastada até 2007. E então o que acontecia? Ela comprava, dizia: você queima a sua terra, você destoca e me vende sua terra. Então eu não posso comprar com árvore. Ela disse: olha, eu comprei, a terra já estava devastada, desde 2007 já está devastada. Ele me disse que ele já devastou faz tempo. Entendeu? Então, havia um conflito com as comunidades quilombolas, com as áreas de terra quilombola. E o vice-governador vai para a televisão, publica, né, a reportagem do G1, dizendo que está de mãos dadas com a Vale. Ele escolheu um lado. Um analista do discurso consegue ver isso. Você vê no discurso do outro, num texto escrito, numa reportagem, você consegue ver os lados, todos os lados. Você vê a posição ideológica de cada um quando você é analista do discurso. Entendeu? Então, a análise do discurso ensina também a gente a desconfiar das coisas, nos prepara para o discurso, para construir discursos bem elaborados. Por isso ela é importante no direito. Tá certo? Então, este vai ser um momento eleitoral em que vamos analisar o discurso dos candidatos.
né? Vamos dar a nossa credibilidade ou não para o discurso de quem está se oferecendo para ser um parlamentar ou um gestor municipal. Não é isso? Vocês querem falar mais alguma coisa, por favor? Professora, Diga. em um julgamento, a análise do discurso, ela é extremamente técnica, né, em relação à questão da avaliação, tanto do juiz quanto dos dois advogados, não é isso? Eu vou trabalhar um texto com vocês que ela fala justamente dessa questão. Eu quero que vocês vão observar o lado defendido por o advogado, pelo juiz, pelo promotor, segundo a ótica da análise do discurso. Porque você está fazendo isso. Você é advogado de defesa de um cliente que é réu. Você vai usar a sua habilidade, né, no seu discurso. Você vai fazer o que a análise do discurso diz, uma relação interativa com os jurados e com o juiz também, mas principalmente os jurados. Você vai fazer uma relação dialógica com eles, porque você vai, quando se escolhe os jurados, são selecionados, você vê lá quem foi selecionado, você já fica pensando como convencê-los. Porque quando você reconhece os jurados na sala, estão lá à disposição do tribunal, você já fica pensando como você vai conseguir convencê-los de que você está defendendo o lado certo, de que o lado certo é o do seu cliente, né? Você vai, quando você pensa nos jurados, você já está fazendo análise do discurso. Você está fazendo o processo dialógico, que é observar, elaborar o discurso para o outro, para convencer o outro, né? Então você pensa, tem um professor que é pai, né? Tem um filho adolescente, tem aqui um empresário que também, né, tem uma empresa, tem família, tem não sei quem. Então, este cidadão aqui, ele matou um adolescente. Eu tenho que convencê-los, né? Eu sou advogado de acusação, eu tenho que convencê-los de que este cidadão que está sendo julgado aqui, ele poderia ter feito o mesmo com o filho deles, com a família deles. Então, eu vou captar todas as minhas energias da cabeça deles para convencê-los da minha opinião, da minha posição, né? Eu estou produzindo discurso, tá? Então, eu vou pensar em como convencer o jurado para que aconteça o quê? Para que eu consiga persuadi-los, que é fazer com que eles façam o que eu quero, né? Que é condenar o cliente, o réu. Se eu sou advogado de defesa, né? Eu vou fazer o inverso. Eu vou sensibilizar essas pessoas para o fato de que não foi intencional, de que ele agiu em legítima defesa, de que ele é um jovem que tem um futuro pela frente, se for dado uma chance a ele, que ele tem a possibilidade de... Eu vou convencê-los, né? Colocar novamente, agir onde? Na cabeça dele. Eu vou tentar convencê-lo de pensar como eu penso, né? Eu vou fazê-los agir como eu quero, que é absolvendo o réu. Então, a análise do discurso, ela é fundamental no direito. Inclusive, o trabalho de conclusão de curso de vocês pode ser na análise do discurso. Entendeu? Ela abre um leque maravilhoso.
É muito bonito, muito gostoso você analisar o discurso. Vocês vão observar isso. Eu sinto uma dor tão grande de não poder hoje estar estudando análise do discurso, porque hoje eu trabalho com descrição, análise e descrição das línguas naturais, né? Ou seja, o povo apulinã, língua narrativa apulinã. E a minha linha de pesquisa não é análise do discurso, porque tem que estar atrelado a quem estuda apulinã. Ninguém da análise do discurso estuda apulinã. Mas é um trabalho muito legal. Você consegue analisar qualquer coisa. Quem já faz parte de lideranças, está envolvida nas questões políticas, já tem uma prática de como ouvir o outro, de como avaliar o que o outro está falando. A análise do discurso dá um respaldo maior para isso. Tá certo? Alguma pergunta? Professora? Oi. Só fugindo um pouquinho aqui, qual é o critério de análise? Eu já fui convocado algumas vezes para o tribunal do júri, né? E todas as vezes que meu nome foi chamado, eu fui revisado pelo advogado de defesa. Existe algum critério assim de físico da pessoa olhar assim para o outro e fazer recusa? Você foi recusado? Isso. É porque... Todas as vezes que meu nome era chamado, o advogado de defesa fazia recusa. Aí eu queria saber se existe algum critério para a pessoa fazer uma avaliação física e fazer essa recusa, acho que vai... Não, a recusa que eles usam é porque, assim, eles sondam, vocês vão estar nessa situação. Você sonda quem você acha que vai ser mais fácil de estar na defesa da sua causa, né? Você quer esse. Vai ver, todos os advogados sabiam que você ia dar trabalho, né? E não ia ser fácil de convencer. Então, era melhor te tirar de lá e deixar um outro que fosse mais fácil. Porque é isso. Agora, eu não sei como eles alegam, eles conseguem fazer isso na hora, olhar para o juiz dizer, né, para o grupo e conseguir realmente tirar alguém. Você tem um número específico que vai ficar. Então, vai ficar à vontade para os advogados de defesa e acusação excluírem alguém. Mas eu não sei o que eles alegam, se eles precisam de um documento, de uma justificativa escrita, porque a experiência que eu tenho disso é de filme, não pode ser usado como regra. Eu não sou advogada. Mas eu vou perguntar para um advogado experiente e eu vou responder essa sua pergunta, tá, Márcio? Ok, professor. Obrigado. Bom, partindo do pressuposto que o discurso ou qualquer enunciado está relacionado com o contexto e a situação em que este enunciado foi produzido, Péchet emprega ao contexto a denominação de condições de produção. Quer dizer, a situação onde ele utiliza essa expressão condições de produção, referindo-se ao contexto em que esse discurso foi produzido. É nessa perspectiva que o sujeito, ao produzir o seu discurso, entra num jogo de imagens. Ou seja, ele faz uma imagem do local em que ele enuncia, a imagem de si mesmo e de seu interlocutor, já que a existência do interlocutor é uma condição para que um sujeito se expresse de uma forma e não de outra. Eu não posso vir para cá falar em análise do discurso com vocês da mesma forma que eu falo de análise do discurso com os colegas do doutorado. Lá tem estudiosos habilitados em análise do discurso, né? Então, eu penso no aluno diferente de como eu penso num colega para falar de análise do discurso. Penso diferente para falar de análise do discurso com vocês e com os meus alunos do ensino médio. É diferente, tá? Eu estou falando de alunos. Vocês são alunos e eles também.
Mas eu organizo o meu discurso de acordo com o meu interlocutor. Isso acontece com todos nós. Você conversa de uma forma com a sua esposa ou com o seu esposo, diferente de como você conversa com o seu filho de 1 ano, né? É muito diferente. Você precisa adequar o que você vai falar, senão a criança não entende, né? E você não pode falar com a sua esposa do mesmo jeito que você fala com a criança. Ela vai dizer o quê? Você está menosprezando a minha inteligência. Está me tratando, parece criança. Porque o seu discurso ele é adequado. Você adequa ao seu discurso. Quando você o constrói, você constrói pensando no interlocutor. Essas imagens, elas formam na sua cabeça. Tá? Alguma coisa sobre isso que vocês queiram falar? Professor, Oi. como se fosse, em outras palavras, a análise do discurso, que é a nossa área, é como se fosse uma... É como se nós fizéssemos, na verdade, uma auditoria no discurso do próximo, assim, vamos dizer assim, né? Tanto que na área onde eu trabalho, que eu trabalho com certificação digital e auditoria de empresas, nós dentro dessa área, a gente faz um curso chamado grafoscopia, que é a análise da grafia em relação a assinaturas falsificadas, enfim. Então, trazendo para esse lado da análise do discurso, é como se você estivesse estrategicamente auditando tudo aquilo que é passado dentro de um tribunal, ou seja lá o que for, para você analisar os prós e os contras. É mais ou menos isso, né? Sim, quando você está em atuação no tribunal, você esteja na defesa ou na acusação, você está falando, mas você está falando com a antena mais ligada do que você faz no dia a dia, para o que o outro pensa do que você está falando, né? Então, o discurso que você constrói, ele não pode falhar. Você está em um momento de avaliação também, porque se você falhar, o seu cliente vai lascar. Mas o que você fala não é aleatório. Você planeja, você arquiteta, você organiza. E você organiza pensando no outro. Mas não se ilude quem pensa que é só nesse momento que você organiza o seu discurso. Sempre nós organizamos o nosso discurso. Sempre falamos pensando no outro. Mesmo que a gente ache que não. Né? Não existe aquela questão que diz assim, no campo da comunicação. A comunicação só realmente acontece quando o seu interlocutor entende o que você disse, entende a mensagem. Né? Se eu estou falando aqui e vocês não estão entendendo, o eco está atrapalhando, eu não posso, depois quando eu perguntar para vocês o que eu falei, a comunicação não aconteceu. Vocês não entenderam o que eu disse. Certo? Então isso é normal, mas numa situação como essa no tribunal, a sua preocupação com o seu interlocutor é muito maior. Muito mesmo. Assim como eu estou falando, novamente, nesse momento eleitoral. A preocupação do candidato com o seu eleitor é muito maior. Com o seu interlocutor é muito maior. Ele toma muito cuidado com o que vai falar. Não é à toa que alguns viram meme, né? Porque é alguém que não planejou o que falar, que falou aleatoriamente, e que aí aconteceu da mensagem não ter sido bem aceita, ao contrário, ela ser motivo de se tornar risível, né? E hoje, como existem os memes, pode ser meme. Vale salientar também que no momento em que o sujeito se inscreve
num ato discursivo, o vemos como um receptor de vários outros discursos, através dos quais assume o papel de enunciador de discursos, a fim de justificar a sua própria atuação por meio de crenças imaginárias da realidade que cerca. Em outras palavras, o princípio básico que rege a noção de sujeito é o fato de que este é influenciado por uma ideologia. Olha só, eu estava num congresso, CIELA, um congresso internacional de estudos linguísticos e literários, na Universidade Federal do Pará, que é sempre quem cedia esse evento. Ele acontece a cada 2 anos. Por a questão da pandemia, né? E tinha pessoas de todos os, praticamente, tinha de vários países. A Universidade Federal ficou cheia de gente, centro de letras, todo aquele lado. Mas aí havia um casal, isso foi antes da eleição do presidente da República. Eles estavam participando de uma sessão de comunicação. E aí nós tínhamos que juntar, tinha uma formação sobre o Museu Goethe, sobre as línguas, né? E nós tínhamos que juntar em equipe para discutir depois. Antes de começarmos o trabalho, eles se aproximaram de mim, antes da sessão, e a conversa deles foi sobre a questão de ideologia de gênero. Porque eles então, que nós somos, a única coisa que nós somos contra é essa questão de ideologia de gênero na escola. Nós somos contra isso, então nós defendemos, era no período anterior à eleição, nós defendemos o presidente, candidato Bolsonaro, por causa que nós somos contra a ideologia de gênero. E aí, o que você acha? Bom, eu não discuti com eles. Não era o momento, não era o que eu queria, eu estava ali por uma outra coisa. E falei que respeitava a posição deles. Não era o que nós estávamos discutindo. Mas assim, eu me senti como se eu estivesse menosprezando a minha inteligência. Entendeu? De não adequar o discurso deles para falar com uma doutoranda de letras. E que já estudou análise do discurso. Vim tentar me convencer a votar no Bolsonaro por causa de ideologia de gênero e desprezar a minha inteligência. Eu fiquei com vontade de dizer isso a eles. Não que eu tenha algo contra o Bolsonaro ou a favor, ou a ideologia de gênero contra, mas é um argumento fraco para mim. Fraco para mim. Então, era preciso que eles tivessem melhorado o argumento. Eles não pensaram no interlocutor deles. Eu dou esse exemplo para vocês porque os nossos, quando se fala de ideologia, existem várias ideologias. Existe uma ideologia político-partidária, existe a ideologia questão religiosa, existe a ideologia de gênero e várias outras. Então, o discurso que nós anunciamos ele está carregado de ideologias que defendemos. Da produção, a nossa produção de discurso está carregada do viés ideológico, do viés político, social, econômico, da nossa relação com os nossos familiares, com o grupo social que pertencemos. Tá? Então quando aqui se diz que a existência do interlocutor, aliás, que o princípio básico que rege a noção do sujeito é o fato de que este é influenciado por uma ideologia, isso é profundamente real. É real. E quando você vai anunciar o seu discurso, é preciso que você pense nisso. Você pense com quem você está falando. Isso não é arrogância. Isso é uma regra da análise do discurso. Você saber quem está falando e com quem se está falando.
para que você possa construir o seu discurso corretamente, que o discurso construído satisfaça os interesses que você quer. De acordo com os princípios básicos da análise do discurso, o sujeito não pode ser concebido como um ser único que se construir na fonte do próprio discurso, mas sobre uma relação entre o eu e o tu, entre o enunciador e o enunciatado, em que o outro é parte constitutiva do eu. Por que que o outro é constitutiva do eu? Porque o meu discurso, a visão do outro, está me auxiliando a construir um discurso que eu vou fazer para ele. Tá? Eu elaboro o meu discurso para alguém. Para alguém. É como se eu fosse conversar em libras, conversar em português com um surdo que não sabe, que só sabe libras. Ou conversar em libras com alguém que não sabe libras. Eu não adequei o meu discurso, o canal utilizado não foi o mesmo, o contexto não foi respeitado, né? Então, eu dei um exemplo genérico, mas o nosso discurso, ele é construído a partir da nossa visão do outro. Por isso, o outro faz parte da nossa construção de discurso. O que se pretende dizer é que a análise do discurso vê o sujeito como heterogêneo, não como um ser centralizado que é dono do seu próprio dizer, uma vez que é assujeitado. O sujeito do discurso é, pois, submetido a coerções sociais. Os nossos discursos, eles seguem regras, padrões, né? Por que nós somos assujeitados? Porque nós estamos dentro de uma sociedade que estabelece regras de convivência. Eu falei para vocês dos aparelhos ideológicos do Estado. É possível que alguém que seja ligado a uma religião diga: negativo, eu não concordo. O pastor da minha igreja não me obriga a fazer nada, o padre da minha igreja não me obriga a fazer nada, o rabino da minha igreja não me obriga a fazer nada. Eu não estou dizendo que eles obrigam. Eu estou dizendo que lá há regras que, na verdade, servem para o controle social. Porque a igreja é um aparelho ideológico do Estado. É um aparelho ideológico do Estado. A sociedade seria muito complicado dirigir uma sociedade que não tivesse crença, que não tivesse nenhuma igreja, que não tivesse nenhuma família, que não tivesse nenhuma escola. Porque essas instituições, elas pautam a vida do indivíduo, elas formatam esse indivíduo, elas organizam a ele para seguir regras do Estado. Não é à toa que chama-se marginal a quem não segue as regras. Ele está onde? À margem da sociedade. Ele está à margem das regras sociais. De uma vida regrada, organizada. O seu direito termina, o meu direito termina quando começa do meu próximo, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso desrespeitar o direito do meu próximo, eu não posso botar o meu direito acima de qualquer pessoa. Que só eu tenho razão, que só eu posso comer, que só eu posso vestir bem, que só eu posso estudar, que só eu posso trabalhar, que só eu posso ter casa. São regras de sociedade, regras culturais de sociedade. E quem nos ensina isso? Nossa família, a escola, a igreja, não é? Então, o sujeito, ele é assujeitado, ele precisa seguir regras. Assim, não se pode conceber um sujeito único e egocêntrico, conceber o sujeito como um ser ideológico,
cujo discurso é, na verdade, um recorte das representações de um tempo histórico de um espaço social. Implica dizer que, para a análise do discurso, a linguagem, não corresponde a um ato homogêneo, mas como um produto de interação social entre os homens. A linguagem é concebida como um fato dialógico, em que o outro é essencial para a constituição do sujeito. O outro não representa apenas um interlocutor ou destinatário, mas um outro discurso que foi enunciado em outro contexto, em outra condição de força. É sob essa visão que Mussalini esclarece que o sujeito não se encontra no campo consciente, mas se encontra clivado, submetido ao inconsciente. A autora ainda esclarece que, nesse sentido, o eu perde a sua centralidade, deixando de ser senhor de si, já que o outro, o desconhecido, o inconsciente, passa a fazer parte de sua identidade. Então, quando eu como ser humano, como sujeito social que estou, né, eu não me constituo sozinha. O que há em mim tem muito do outro, e o meu discurso marca isso. O sujeito é, então, um sujeito descentrado, que se define agora como sendo a relação entre o eu e o outro. O sujeito é constitutivamente heterogêneo da mesma forma como o discurso é. Por quê? Porque o discurso sai de mim, como sujeito. Se o meu discurso é heterogêneo, ele vem de um sujeito heterogêneo. Ele não é homogêneo porque ele não saiu só de mim. O meu discurso não é só meu, ele é construído no meu pensamento com o outro para quem eu vou falar. Ele é constituído no que alguém um dia me ensinou, no que eu escutei, no que eu li, no que eu assisti de filme, na minha vida toda. Isso faz constituir o meu discurso. Então, ele é atravessado de outras formações discursivas, de discursos de outras pessoas. Com base na citação, percebemos que o sujeito do discurso se encontra dividido entre o consciente e o inconsciente. Desse modo, nota-se que não existe um sujeito que tenha consciência daquilo que diz, mas que é levado inconscientemente a produzir um discurso de uma forma ou de outra. O que ele quer dizer com isso? A Mussalini quer dizer: nós não sabemos o que falamos. Não é isso. Não é que nós não sabemos o que falamos, né? Mas nós somos levados a tomar uma posição ou outra no nosso discurso. Nós somos levados a isso. Inconscientemente, nós estamos falando e repetindo, formatando construções ideológicas de outros que já chegaram até nós. O sujeito discursivo cria para si uma realidade discursiva imaginária, ilusória. Sofre, neste sentido, de uma dupla ilusão. Primeiro, porque se coloca como dono, né? O meu discurso, quem fez o discurso foi eu. Eu estou falando que eu penso, só eu penso assim. Leva engano, né? Uma realidade discursiva imaginária ilusória. Sofre, neste sentido, de uma dupla ilusão. Primeiro, porque se coloca como dono, fonte do sentido de seu discurso. Ou seja, tem a ilusão de que ele é o senhor absoluto daquilo que anuncia. Segundo, por crer que tem consciência de tudo aquilo que diz no instante em que retoma o seu discurso, para tentar explicar o que diz, ou ainda no momento em que se utiliza de diversos discursos e estratégias para produzir os efeitos desejáveis com a sua fala. Evidenciamos dessa dupla ilusão do sujeito quando atentamos para o fato de que o sujeito passa por dois tipos de esquecimento. De acordo com Randi, o primeiro esquecimento, o esquecimento número 1, conhecido também por esquecimento ideológico, ele é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia.
Por isso, por esse esquecimento, temos a ilusão de ser origem do que dizemos. Isso tudo que ela fala aqui é o seguinte: o esquecimento ideológico quer dizer que eu falo achando que o meu discurso não tem marca de ideologia nenhuma dos outros. Eu falo porque eu penso assim, eu só comigo mesmo, entendeu? Não tem ninguém do PT, do PSDB, do PMDB, do P não sei o quê, que esteja formatando coisa na minha cabeça. Não tem do grupo sindicalista, do grupo não sei o quê, da igreja não sei o quê. Não tem ninguém. Esse é o meu pensamento, é a minha cabeça, é o que eu penso. Isso não existe. Isso não existe, mesmo que você não aceite essa ideia, o seu discurso ele é atravessado por construções ideológicas que você nem percebe. Tá? Nem percebe. Então, esse é o esquecimento ideológico. O esquecimento número 2 é da ordem da enunciação, ou seja, ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra. E ao longo de nosso dizer, formam-se famílias parafrásticas, que indicam que o dizer sempre podia ser outro. O que é esse segundo esquecimento? Eu construí um discurso e estou falando, carregados de influências, estou falando para vocês. Com isso, eu deixei de fazer outros discursos. Se eu escolhi este, eu eliminei outras coisas que eu poderia ter dito. Entenderam? Então, esse é o segundo esquecimento, que é dizer uma coisa e não outra. Tá? Assim, confirmamos que, de fato, o sujeito passa por uma realidade ilusória do sujeito clivado e assujeitado pela ideologia, além de validar a existência de um sujeito consciente daquilo que fala. Com relação às formações discursivas, elas se caracterizam como um espaço determinante daquilo que pode ou não ser dito num dado contexto. As formações discursivas é o que eu falo, o que fulano fala, o que eu falo. Formações de discurso. Uma linguagem bem simples para vocês. De acordo com Brandão, são as formações discursivas que, em uma formação ideológica específica e levando em conta uma relação de classe, determinam o que pode e deve ser dito a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada. Então, as formações discursivas, elas são construídas assim, dentro de uma ideia, dentro de um contexto, tá? De uma conjuntura. É que eu falei para vocês, quando você analisa a Lei Maria da Penha, dentro do contexto que ela surgiu, você tem uma ideia da lei muito mais clara que você tem se você não fizer isso. Partindo desse ponto de vista, percebemos que a exteriorização do discurso regula o conceito de assujeitamento ideológico do sujeito do discurso. Quem é o sujeito do discurso? É quem enuncia, quem fala, tá? Visto que é a formação discursiva que possibilita o fato de o sujeito, enquanto enunciador do discurso inserido numa determinada conjuntura histórica, ser capaz de concordar ou não com o sentido a ser dado às palavras. Tá? Então, é o assujeitamento ideológico que faz isso. Que possibilita que eu escolha esta ou aquela palavra, eu dei este ou aquele sentido à palavra no meu contexto. Tá? No contexto que eu escolhi para falar. Assim, as formações discursivas são o espaço em que é articulado o discurso e a ideologia. São componentes de uma formação ideológica que, por sua vez, pode revelar uma ou mais formações discursivas. Assim, no interior dessas formações discursivas, ocorrem diversos embates ideológicos que constituem o enunciado. Eu quero, vou tentar esclarecer isso para vocês, dando um exemplo. Digamos que você seja contratado para defender
um cliente que está preso por tráfico de drogas. Você não concorda com o tráfico de drogas. Você é profundamente crítico com relação a isso. Mas esse é um trabalho para o qual você foi contratado. Você é advogado, você é criminalista, você foi contratado. Olha só, na sua cabeça, quando você está construindo, falando com o seu cliente, as formações discursivas, como elas estão sendo construídas. Olha, assim as formações discursivas são o espaço em que é articulado o discurso e a ideologia. São componentes de uma formação ideológica que, por sua vez, pode revelar uma ou mais formações discursivas. Assim, no interior dessas formações discursivas, ocorrem diversos embates ideológicos que constituem o TCE. Vai haver um embate na sua cabeça quando, como formador do discurso, você defende uma coisa, mas você terá que defender outra. Isso é só para você ver que na nossa vivência nós entramos em embates quando construímos nossos discursos. Então, a formação discursiva, ele é um espaço articulado. Eu quero, para eu construir um discurso, eu entrei no embate entre esta e esta ideia. E a ideia que eu estou utilizando é aquela que foi eleita. Houve um conflito ideológico para eu construir. Isso é inconsciente. Tomando como ponto de partida a relação da ideologia com os aspectos teóricos da análise do discurso, vale ressaltar aqui a grande significação da formação ideológica no que se refere à exteriorização do discurso, o qual está marcado por conflitos sociais em um dado momento. Então, olha, tomando como ponto de partida a relação da ideologia com os aspectos teóricos da análise do discurso, a análise do discurso diz que não existe discurso sem ideologia. Ele está dentro. Isso é uma categorização da teoria. Não existe um discurso sem formação que não tenha ideologia dentro dele. É inconsciente, mas tem. Nem sempre é inconsciente, né? Porque há discurso em que realmente você defende uma posição ideológica dada e você fala isso. Mencionando as relações de produção como processo de produção da instância ideológica, é viável salientarmos o fato da interpelação e do assujeitamento do indivíduo no momento da produção do enunciado. Isso faz com que o sujeito do discurso seja levado a ocupar seu lugar em um dos grupos ou classes de uma determinada formação social, mesmo que não tenha consciência disso, que pense que é dono do seu próprio poder. Nem sempre o sujeito é consciente disso. Mediante as atitudes e representações que não são individuais nem universais, mas que estão relacionadas às diferentes posições de classes sociais que estão em conflitos umas com as outras, a formação ideológica é capaz de intervir como uma força que encara outras forças na conjuntura ideológica peculiar de uma formação social. Então, a formação ideológica, gente, ela está muito presente aí, nas camadas da sociedade, nos relacionamentos sociais, na nossa vida no dia a dia. Nesse contexto, compreendemos que os enunciados mudam de sentido segundo o lugar ideológico, as posições defendidas por quem as emprega. Aí aqui a autora conclui. Buscamos discutir neste trabalho acerca da função da linguagem, sua importância para a comunicação, para a atuação do homem na sociedade, como meio de interação social que viabiliza a consciência crítica, que essa é a intenção da análise do discurso. Viabilizar a consciência crítica do sujeito. Salientamos também a relevância do estudo da língua e da linguagem em funcionamento, já que o sujeito está intrinsecamente ligado à linguagem e às práticas sociais.
E é justamente essa relação que determina o papel da linguagem nos diferentes contextos sociais. Por essa razão, procuramos mostrar uma abordagem teórica sucinta, bem sucinta, da análise do discurso, uma vez que ela se propõe a refletir e analisar a linguagem como mediadora entre o homem e o meio social, e que por isso tem como foco o próprio discurso, analisando aspectos que vão além da frase e procurando compreender aquilo que não está dito e não dito naquilo que é dito. Nesse sentido, a partir dos aspectos teóricos discutidos a respeito da análise do discurso, acreditamos que a AD vem contribuindo essencialmente para os estudos linguísticos, bem como para a compreensão de discursos produzidos e padronizados pela sociedade, por ser uma teoria que busca compreender a multiplicidade de sentidos nos discursos. Tá? Então, no nosso discurso, há um já dito, alguém já disse o que nós estamos dizendo, mesmo que não tenha sido com as nossas próprias palavras. Mas o que estamos produzindo, nós aprendemos, nós vivenciamos, nos convivemos de algum lugar dele. Tá? E o não dito também, o que não dizemos, também está lá, porque nós elegemos o que dizer, quer dizer que nós desprezamos outras coisas. Estamos no nosso horário final, não é isso? É isso, professora. O que 45. vocês me falam da análise? Queridos. Alguém quer me dizer alguma coisa? Oi? Deixa eu ver a frequência de vocês aqui. Alessandra. Tá aqui. Carlos. Éder. Presente, professora. Jaqueline. Presente, professor. Presente. Paulo. Aqui, professora. Rafaela. Aqui, professora. Alguns que justificaram e ficaram sem. Deixa eu ver quem foi. Professor o Carlos, a senhora não falou com você. Carlos, não, eu já falei. O Carlos está aqui. O Elton, não está mais ali o Elton. O Elton se Internet dele desconectou, caiu, professor. ele tá Não conseguindo. conseguiu retornar para O Luiz também. a aula. O Luiz aconteceu a mesma coisa. Quem foi mais? A Ana. E alguém que mandou justificar, deixa eu ver. Não, é o Paulo que disse que estava caindo aqui no artigo. Alguém que pediu para justificar a frequência? Foi o Luiz. Gente, como já liberaram a plataforma para mim, eu vou postar as aulas na plataforma, tá? A previsão de retorno das nossas aulas ainda não me disseram presencial. Tá? Ainda não sei. Vocês sabem, me contem logo.
Professora, falaram que a gente ia iniciar as aulas presenciais na terça-feira. Isso é da semana que vem? Positivo. Sim. Então, se for assim, nossa próxima aula é presencial. Né? Positivo. Se for, nós vamos fazer uma revisão geral. Ainda, eu penso que vamos ver se vai dar para chegar à análise do discurso. Mas, se não der, nós vamos marcar a próxima aula, a gente trabalha a análise do discurso. Né? E já... Mas, assim, eu vou postar essa aula porque eu acho que as explicações dadas, com mais com dificuldade, elas já vão abrir um pouquinho. Eu já percebi que vocês participaram, vocês entenderam, né, a importância da análise do discurso no direito, que é o que me importa, que me interessa. Né? Vocês compreendam isso. Então, na próxima aula, eu gostaria de passar essa parte teórica que eu fiz na aula passada, que ficou difícil, porque tinha poucos alunos também. Eu vou tentar fazer isso. Se for uma aula presencial, a gente vai começar pela revisão. Fazer a revisão toda, se não der tempo, tudo bem. Se der, a gente começa a análise do discurso da parte teórica. Tá certo? Tá bom assim para vocês? Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Tenham um ótimo final de semana. Boa noite. Boa noite, Igualmente. professor. Boa noite, professor. Boa noite.